CEADEB TV, uma herança de fé pra você. A paz do Senhor para todos. Que alegria estarmos aqui mais uma vez a fim de estudarmos a palavra de Deus, utilizando como base a lição da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, falando para adultos, a lição de número 8, cujo tema é uma lição de humildade. Nesta lição nós vamos ver como o Senhor foi um homem do seu tempo, um homem da história. Nós vamos ver também como o Senhor Jesus conviveu. Ele não era um eremita, ele não era um essênio, ele não era um monge, ele não se separava nas montanhas ou nas cavernas da terra procurando afastar-se das pessoas. Ao contrário, era um homem que procurava achegar-se, era um homem que procurava o contato, o olho no olho, a comunicação plena, porque como Deus precisava interagir com a sua criação. Sejam todos bem-vindos à CEADEB TV Oficial e vamos à nossa lição. Título, uma lição de humildade. Vamos na tela aí, a nosso mapa da lição, o texto áureo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4 e versículo 23. A verdade prática diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. A leitura bíblica diária, segunda-feira, Mateus capítulo 4, versículos de 23 a 25. E alguém pode perguntar por que toda a lição o Senhor cita o texto áureo, a verdade prática, o título da lição, a leitura diária. Gente, esta aula, ela vai para milhares de pessoas. Então, ela não está apenas no vídeo, ela está também em áudio, ou seja, através da Rádio Vox. Então, ela é transmitida e muitas pessoas, elas não têm a lição à sua frente, como você, que pode estar agora acompanhando pela lição. Muitas pessoas apenas podem ouvir nos seus veículos, no seu caminhão. Alô, meu irmão caminhoneiro. Alô, meu irmão carreteiro. Alô, meu irmão motorista. Alô, meu querido irmão vigilante, vigia. Segurança, Deus te abençoe. Muitas vezes você está em seu trabalho e está podendo apenas nos ouvir. Que Deus seja grandemente com a sua vida e que tudo aquilo quanto você ouvir possa servir de engrandecimento para o reino de Deus e enlevo e edificação espiritual para vós outros. Então, Mateus capítulo 4, em versículos 23 a 25 diz: Jesus caminhava por toda a Galileia, pregando, ensinando e curando enfermos. Na terça-feira, Marcos capítulo 6, versículos 2 e 3. Jesus e sua família eram conhecidos na cidade onde viviam. Quarta-feira, Lucas capítulo 4, versículo 16. A participação de Jesus no culto nas sinagogas. Na quinta-feira, Lucas capítulo 5, versículos 27 até o 30, Jesus tinha uma vida social como qualquer pessoa de sua época. Sexta-feira, João capítulo 2, versículos 1 e 2, Jesus participou de um casamento em Caná da Galileia, uma celebração comum da época. No sábado, João capítulo 4, versículos de 7 a 10, Jesus procurava interagir com as pessoas. Vamos à leitura bíblica em classe, João capítulo 1, versículos 43 a 51. Diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem, vem.
Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em que não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Mateus 26, 37, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. E indo segunda vez orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Esta vai ser a nossa lição de hoje. Fique preparado para poder acompanhá-la tintim por tintim, momento após momento, e que você seja edificado na sua santíssima fé. Não esqueça, a escola dominical presencial é a melhor forma do aluno adquirir conhecimento e também compartilhar os seus conhecimentos com os demais e assim ir se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Os tópicos são: primeiro, a experiência humana no ministério de Jesus; a segunda, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus; terceiro tópico, o perigo dessas heresias na atualidade. Então, o primeiro tópico vai falar sobre a experiência humana no ministério de Jesus. E aqui eu retorno à minha introdutória. Jesus era um homem do seu tempo. Há cerca de 20 anos, um livro que estava muito em voga, eu estou falando de 20 anos atrás apenas, porque eu sou novo, era o Jesus, o homem que nunca existiu. Imaginem aí, Jesus, o homem que nunca existiu. E esse não era o único livro que falava cientificamente sobre que Jesus jamais poderia ter vivido nesta terra. E o que se falava dele era apenas mentiras, conjecturas ou uma coisa chamada catarse coletiva. Alguém disse que viu e centenas viram, mas na verdade isso não passou de um sonho coletivo, de uma invenção, como muitas que acontecem. E isso, gente, era história. E história, você sabe que é uma ciência, não é uma ciência exata. Para quem pensa que ciência é algo que se deve acreditar cegamente, você precisa conhecer um pouquinho mais sobre a natureza da ciência. Então eu vou citar apenas 2 aspectos da natureza científica. A primeira é que a ciência, ela progride com o tempo. Então, há conceitos científicos que foram melhorados. Era uma coisa, mas achou-se, por exemplo, o átomo era a menor porção que existia na Terra. Mas hoje você já tem os neutrinos, né? Você já tem menores porções de matéria ainda do que os átomos. Antigamente se pensava numa relação binária da natureza, 1 ou 0, 0 ou 1. Hoje, cientificamente, nós temos a química, não, a física quântica, né? Em que pode ser 1, pode ser 0 e pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso muda muita coisa, né? Então a ciência, ela é evolutiva, não no sentido de que
fomos criados por um processo de evolução, não é isso. A evolutiva que eu quero dizer, e que é a natureza, não sei o que estou dizendo, é que ela vai evoluindo. Aquilo que se pensava como ciência há 2000 anos, nem sempre é o que é mais hoje. Então, muita gente morreu por discordar da ciência há 2000 anos, e era anticientífico à época, e hoje já é plenamente científico, porque o que se conhecia naquela época era limitado, e hoje já se conhece muito mais e melhor. Enquanto muito do conceito científico evoluiu, muito também involuiu. Em que sentido? É que muitas verdades científicas caíram por terra. Aquilo que parecia ser a verdade plena e que ninguém poderia contestar, hoje acabou, hoje não existe mais. Eu posso lhe dar alguns exemplos, mas você tem tantos exemplos. Vou citar o exemplo do ovo. Oh, meu Deus, o ovo era uma coisa maravilhosa. Comer ovo era vitamina, era coma ovo, Depois o ovo passou a ser o vilão, né? E tal. Hoje, enquanto vou falar para vocês aqui, eu soube que até o ovo frito foi reabilitado cientificamente, né? Até o ovo frito é saúde, desde que seja com o óleo certo e que não haja exagero todo dia, né? Tem todo dia que comer um ovo frito com farinha e torresmo. Aí, pelo amor de Deus, aí não tem condição, né? Aí não pode. Mas vejam que muitos conceitos científicos, e Paulo chama isso a falsa ciência. O que é a falsa ciência? Que hoje existe de monte. É a ciência que opera conforme quem paga. Então, quem estiver pagando a pesquisa, a pergunta é feita de modo a gerar a resposta esperada. Hoje nós vemos muitos de pesquisas compradas. Aliás, há pouco tempo foi preso o diretor do IBGE lá da Argentina por causa de maquiagem de dados. Isso é terrível, gente, porque isso é ser falso testemunha. Isso pode levar muita gente à destruição, muita gente à depressão, pessoas que aprenderam corretamente, que fizeram empiricamente os testes, de repente não é mais aquilo. Então, o primeiro conceito é que a ciência é evolutiva. A ciência vai evoluindo. A segunda é que ela é também involutiva. Muitos conceitos que antes eram verdadeiros, hoje caíram por terra. Um desses conceitos, e para mim é o principal, é a questão do Big Bang, a idade do universo. Tudo isso, você sabe que não o Big Bang em si, mas a idade do universo, né? O Hubble, o James Webb, eles foram complementares, e agora o James Webb está achando o mundo com muito mais bilhões de anos, e as pessoas sempre vão, cientistas, você não, é um pouco mais longe, foi antes, como Chicó, né? E João Grilo, naquele famoso filme O Alto da Compadecida, que o meu presidente disse, você está assistindo muito, o presidente não está assistindo quase nada, teu tempo para nada, isso foi há muito tempo, né? Na morte do João Grilo, o Chicó dizia, leve mais, é mais longe, o lugar onde ele quer ser sepultado. E as pessoas pararam antes, quem era que ia longe? Então, à medida que o James Webb vai encontrando mais e mais o universo, então os cientistas vão empurrando, não, são 3 bilhões de anos, não, é um pouquinho mais 500 mil anos, mais 600, ninguém vai estar lá para ver, não é verdade? Então, mas isso é muito ruim para a ciência, né? Esse escravar é muito ruim para a ciência, porque nós temos a ciência como algo especial, foi Deus quem criou a inteligência para a ciência. Nós temos muitos padres, monges, homens de Deus que foram cientistas, mas cientistas que realmente
procuravam comprovar a realidade. Mas eu ainda tenho um terceiro fato sobre a ciência que nós precisamos compreender. É que uma boa parte da ciência ela não está em busca da certeza. Não está em busca da certeza. Então, ela está em busca da dialética. Por exemplo, as ciências sociais, elas não são ciências exatas. Por exemplo, há pesquisas, maiormente pesquisas políticas, em que o resultado do boca de urna, os resultados anteriores são, em muitos pontos, diferentes dos resultados das urnas. E aí quando se pergunta por que o resultado da urna foi tão diferente, algumas vezes, não sempre, a resposta é porque as pessoas estão mentindo. Em se sim ou se não, ou se há manipulação de pesquisas, como já houve realmente, mas o que eu posso lhe dizer é que realmente, muitas vezes, as pessoas elas são tímidas para falar, expor. Por exemplo, eu já fui entrevistador, eu já fui pesquisador. E às vezes chegava no interior desse da Bahia e tinha ali as pessoas na praça e a gente sentia mais ou menos se as pessoas eram esquerda ou direita. Então muitas vezes eles procuravam também nos sondar. Pelas perguntas eles tiravam mais ou menos se o instituto era de direita ou de esquerda. Se fosse de direita, eles iam para a direita. Se o instituto fosse de esquerda, eles iam para a esquerda. Para quê? Para não contestar aquele que os estava entrevistando. Isso acontece, gente. Então, muitas vezes é chamado o eleitor tímido, aquele que vai com o entrevistador, mas na hora de colocar o seu voto na urna, é o que está na sua consciência. Não tem nada que mude aquilo ali. Então, existe sim. Então, as ciências, as ciências sociais, elas não são exatas. Por exemplo, os cientistas econômicos, analistas econômicos, quantas vezes eles acertam? Se você for observar, poucas vezes eles acertam, né? Por que eles acertam um pouco? Porque é uma ciência em que há muitas variáveis. Então, por exemplo, se no primeiro momento o cientista diz, olha, a queda das exportações pode gerar uma diminuição de preço no mercado interno. Vou dar um exemplo. Aí ele crava, se ele disser, com certeza a diminuição das exportações vai gerar uma queda de preço no mercado interno. Aí o governante vê, vai haver uma queda nas importações e vai haver a diminuição do preço do mercado interno. É bom que a inflação baixa, mas por sua vez o produtor ele vai se sentir desestimulado a produzir, porque não vai pagar o frete, não vai pagar a lavoura. Então, eu tenho que fazer algo para que os preços estejam nem baixo demais, nem cresça demais. Então, o que nós vamos fazer? Então, ele bola alguma coisa para que os preços possam se manter. Ele diminui, por exemplo, a oferta de crédito para que os preços se mantenham um pouquinho mais alto do que aquilo que ia cair. Então, aquele cientista que cravou que os preços iam cair, fica como inexato, como mentiroso. Mas, na verdade, é que essa ciência não é uma ciência exata, é uma ciência dinâmica, ela varia. Alguém pode dizer, mas já sei, as ciências meteorológicas também são inexatas. São, mas das inexatas, elas ainda são as mais exatas. O que é que acontece, gente? É que realmente os fenômenos meteorológicos, eles são quase impossível se medir por causa do efeito borboleta. Ou seja, o que é o efeito borboleta? Uma borboleta que aqui no Brasil ela bate as suas asinhas
aquele bater de asas gera correntes pequenas de ar, e aquelas pequenas correntes de ar vão se proliferando, e aquele bater de asas aqui no Brasil pode refletir lá na Índia, porque o mundo é um sistema, né? Então isso é o efeito borboleta. Ora, quem é que vai medir todas essas variáveis? Agora, a ciência meteorológica, se elas tiverem a quantidade de medidores nos lugares mais importantes e tiver um computador capaz de absorver todos esses dados e processar com um algoritmo poderoso, então ele vai conseguir chegar muito perto em saber: amanhã chove? Não chove. Chove até que hora? Céu nublado, pancadas de chuva. É uma previsão, mas a previsão pode ser o mais exato possível, desde que as variantes estejam sob controle. Espero que você tenha entendido. É porque muita gente diz: não, Deus não vai deixar que ninguém controle, Deus não vai deixar que ninguém saiba o que é que vai ser no dia de amanhã. Deus permite, sim. O que não pode, por exemplo, o que não é possível, por exemplo, prever se daqui a 10, 15 dias o tempo vai estar assim ou assim, por causa dessa ampla variedade, vou ser redundante aqui, de variáveis nesse processo. E também que Deus pode sim, pelo seu poder, fazer coisas maravilhosas, que quando eu falo maravilhosas, coisas que ninguém nunca viu, né? Deus pode fazer sim pela sua própria vontade, porque Ele tem poder para fazê-lo. Mas normalmente Deus deixa que aquilo que foi criado siga o seu curso normal, a não ser quando aparece um Josué precisando vencer os amalequitas, a não ser quando o próprio Jesus disse: mar, aquieta-te, vento, acalma-te, aleluia, glória a Deus. Aí a coisa muda, né? Mas vamos voltar para a nossa lição. Eu já devaneei muito, né? Mas então eu falei sobre as ciências e agora eu vou falar sobre a experiência humana do nosso Senhor. Ele foi um homem da história. Ele foi um homem que viveu aqui, que conviveu com as pessoas, que interagiu com as pessoas. No tempo de Jesus haviam classes de pessoas, ou poderia até dizer castas de pessoas, como os fariseus, né, que eram pessoas que conviviam com o populacho, eram ensinadores do povo. Os fariseus ensinavam ao povo nas ruas, né? Esta classe de pessoas foi criada e se fortaleceu na diáspora, no cativeiro, e eles eram rígidos cumpridores da lei de Moisés, muitas vezes até contando os minutos e as horas para o sábado, até que começasse e até que se findasse, contavam a quantidade de passos que alguém poderia dar no sábado e tudo mais. Então esses eram os fariseus. Jesus para eles era um concorrente direto, né? Porque Jesus interagia. Mas você tem que pensar também que nem todo fariseu era murmurador, nem todo fariseu era um fingido. Não, houveram fariseus, ou melhor, no passado, né, houve fariseus que realmente aceitaram a fé. Houve chefes de sinagogas, inclusive, que aceitaram a Jesus, que foram lá pedir a cura, como foi o caso de Jairo. Havia também os chefes do templo, os templários, os saduceus, que eram responsáveis pela guarda do templo, né? Também interagiam com o Senhor. Haviam os soldados romanos do pretório ou de outras centúrias também, como foi o caso do centurião romano que veio até o Senhor e disse: não sou digno que entres na minha casa, mas dize apenas uma palavra e o meu criado irá ficar são. Haviam também os zelotes,
né? Aqueles que acreditavam que só poderiam restaurar o tempo, ou melhor, a independência de Jerusalém através da força. Eles pregavam não a luta desarmada, mas a luta armada. Então, Jesus interagiu com toda a sorte de pessoas. Lembrem-se que também há uma outra categoria de pessoas, os publicanos, né? Eles eram pessoas que estavam distantes, por assim dizer, do templo, distantes também de Deus. Os publicanos eram gente de segunda categoria. Jesus, ele conta que um publicano subiu também a Jerusalém para adorar, mas ali ficou com a cabeça baixa, sem nem ter a ousadia de levantar a sua fronte e orar olhando para o templo como era o costume, né? Salmo de número 122. Então, os publicanos, como Zaqueu, que era coletor de impostos, né? Eles foram recebidos por Jesus Cristo também. Glória a Deus. E Jesus disse às pessoas que estavam ali perto: hoje veio salvação para esta casa, porque também este é filho de Abraão. Então, gente, Jesus, ele teve uma experiência humana riquíssima. Tão rica que o próprio apóstolo João, ele disse que Jesus realizou muitos outros milagres, de forma que nenhum livro poderia conter. Então, as experiências humanas, ou a experiência humana do nosso Senhor, foram exaustivas. Ele curou enfermos, ele curou leproso, ele curou cego, ele curou ressecados, ele curou mancos, ele expulsou demônios, ele fez o mar se aquietar, ele perguntou quem ele era, ele recebeu os seus discípulos, ele escolheu os discípulos, ele amou os discípulos até o fim, ele comeu com os discípulos, ele foi até a praia, ele pregou. Enfim, a experiência de Jesus Cristo, para que o livro de Hebreus também pudesse ser escrito, porque ele diz que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. O tópico 2, ele vai falar sobre as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. Aqui nós temos duas heresias, uma em completa oposição à outra. A primeira é o apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, ele morreu em 392 e ele crê, Apolinário, ele cria que Jesus teve a psique divina e a psique humana, mas ele não teve o espírito humano. E aqui fica já posto que Jesus, ele viveu a plenitude da sua humanidade, já que ele era 100% homem. A plenitude da humanidade. Então Jesus teve um corpo pleno, completo, perfeito. Mas ele também teve as suas emoções. Então ele teve a sua alma, o seu centro das emoções, da inteligência, da moral. Mas ele também teve o seu espírito. Então ele também era 100% Deus. Para Apolinário, Jesus teve a psique apenas a psique humana, a soma e a psique, mas não teve o espírito, né? O espírito humano. Mas Jesus, na verdade, ele teve tudo, ele tinha o espírito humano, pneuma humano, espírito divino também, 100%, 100%. Para Apolinário, o verbo de João capítulo 1, versículo 1 e 14, teria ocupado o lugar da alma na encarnação e, portanto, ele pensava que Jesus não teria o espírito humano, apenas o psique, a alma humana. A igreja reagiu logo, dizendo que Jesus
na verdade, teve os dois. Jesus, ele como homem, ele viveu, repito, a plenitude. Ele teve tudo que um homem tem e tudo que um Deus também tem. No Concílio da Calcedônia, em 451, o apolinarismo foi considerado uma heresia. E passemos então ao monotelismo, que é exatamente o oposto disso. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla. Olha como essa cidade de Constantinopla era importante, né? Ela gerou grandes homens de Deus, mas também grandes hereges. Ele ensinava que Jesus tinha uma só vontade, ou seja, a vontade divina. Então, monotelista quer dizer a palavra monos, único, e telema, que é a vontade. Ele queria conciliar a teologia monofisista com o credo de Calcedônia, ou seja, ele queria crer que Jesus, ao mesmo tempo, era Deus, mas que tinha um só desejo. Ele tinha duas naturezas, mas um só desejo. Onde é que está o problema disso? O problema é o seguinte, gente, que se ele era 100% homem, ele tinha desejos humanos, sim. E ele, sendo 100% Deus, tinha que ter também desejos divinos. Para o Sérgio de Constantinopla, Jesus tinha apenas uma vontade. Por isso, monotelismo, mono é única, e telismo é voluntarismo, telismo, vontade, ok? E aqui fica claro que eu falei na lição anterior que comer, andar, dormir, descansar, tudo isso, óbvio que nascia da sua vontade humana, mas salvar, buscar, era da vontade divina. E ele tinha também as duas vontades, as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis. As duas naturezas, as duas vontades. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, refutou o monotelismo, dizendo que existem em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Vamos ao tópico 3, o perigo dessas heresias. Como essas heresias se apresentam hoje? Bem, aqui nós temos o seguinte: Jesus, durante o tempo da sua peregrinação aqui na Terra, ele passou por 3 países, né? Ele passou pelo Líbano, ele passou pelo Egito, onde foi, refugiou-se. Jesus também foi um refugiado. E Roma, né? Jesus também, ele foi Israel. Israel naquele tempo, ele era sob o domínio romano. Mas Israel, o Líbano e o Egito. Mas tem pessoas que dizem que durante a sua meninice, da sua idade jovem, Jesus foi até a Índia e lá pegou conhecimento com o Bhaktivedanta, com conhecimentos milenares. Jesus foi, enfim, há muitas conjecturas sobre a vida de Jesus, mas a Bíblia, ela não dá respaldo, por mais que alguém queira, né? Jesus passou na Índia, a vida de Jesus na Índia, vendeu muito livro sobre isso, mas a verdade é que Jesus, ele é um homem do seu tempo. Quando ele apareceu aos 30 anos, que ele se apresentou à comunidade, então os homens disseram: esse aí a gente conhece, esse aí faz parte de nós.
Não é esse aquele filho do carpinteiro? Esse não é seu pai? Esse não é sua mãe? Essa não é sua mãe? Esses não são seus irmãos? Aquilo ali mostra claramente que Jesus era conhecido na sua comunidade. Jesus, como vocês sabem, após a morte de João, ele saiu do lugar onde morava e foi para os estertores, para os lugares mais distantes. E desde então ele não se apresentou mais ali perto de Jerusalém, né? Por quê? Porque ele estava, entre aspas, se distanciando de Herodes, porque os saduceus resolveram então matá-los, em conluio com os fariseus também. Então ele já não se apresentava ao povo, mas continuava a pregar o evangelho nos lugares escondidos. Mas todos da comunidade de Nazaré conheciam Jesus. Por onde ele passava, as pessoas detectavam ele, a família dele. Então Jesus foi um homem do seu tempo, Jesus foi um homem do seu povo. Agora eu me lembro daquela viúva lá de 2 Reis, que quando Eliseu disse: o que é que eu posso falar a você, ao rei? O que é que eu posso falar a você, do comandante da guarda? E a mulher disse: eu sou um homem eu sou uma mulher que moro no meio do meu povo. Quando muitos querem se afastar das pessoas, viverem encastelados, né? Afastados. Não, Jesus, ele esteve entre as pessoas, ele conviveu com elas, ele amou-as, ele influenciou-as e foi o melhor líder que já existiu. Portanto, meus amados irmãos, Jesus é um homem do seu tempo, Jesus é um homem da sua comunidade, por isso que eu amo a cada dia. Jesus é o meu modelo e eu quero ser um pastor semelhante ao meu Senhor. Que o Senhor te abençoe, te guarde, tenham todos uma ótima escola nesta lição 8 e até a próxima aula com a lição de número 9. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.